Vamos para o nosso quadro Uniodonto no programa Piracicaba Agora. Conosco aqui ao vivo, doutora Nancy Perrone, cirurgiã dentista, cooperada da nossa querida Uniodonto. Doutora Nancy, muito boa noite, obrigado pela sua presença, viu? Boa noite, eu que agradeço estar aqui de novo prestando um serviço, passando informações aí importantes sobre os dentes. Exatamente. Os nossos sorrisos. Os nossos sorrisos. E falando sobre sorriso mesmo, né? As ameaças. Quando a gente fala de um bom sorriso, a gente tem que cuidar, né? Aliás, tudo no nosso corpo, na vida, tudo, né? A gente tem que cuidar da casa, para a casa ficar bacana, tem que cuidar do seu bem, do seu patrimônio, do seu carro. A gente tem que se cuidar e, obviamente, cuidar do nosso corpo, do nosso sorriso. Então, olha só, o tema de hoje são as ameaças que rondam o nosso sorriso perfeito. Para falar um pouquinho sobre isso, né, doutora Nancy, a gente tem que falar que para ter um bom cartão postal, cartão postal não, cartão de apresentação, visita, né, Maria? O sorriso é isso, né? Um bom sorriso, um belo sorriso, todo mundo quer buscar realmente. Então a gente tem essa recuperação, né, doutora Nancy, que a própria clínica da Uniodonto faz, quando você já tem aquela dificuldade, já não tem mais os dentes, então tem essa possibilidade, mas hoje a gente tem que falar de cuidar desse sorriso, para você não perder esse sorriso. E uma das grandes ameaças é a própria cárie, né? Como é que está sendo essa relação hoje da evolução, né, que a gente tem no tratamento, nos cuidados, nos produtos? As pessoas continuam ainda tendo muitas cáries, doutora Nancy? A cárie, ela é uma doença, há uns anos atrás era a principal forma de perder os dentes. A cárie hoje é uma doença relativamente controlada. Tá. A gente pega hoje a população que hoje tem no máximo 20, 25 anos, Sim. A cárie praticamente está controlada. Ainda acontece, mas de uma forma assim muito menor, isso aí devido à prevenção. Certo. Prevenção é tudo, né? Tudo na saúde, na casa, em todo lugar, a prevenção é tudo. Então, em função da prevenção, dos cuidados com higiene bucal, que as escolas, já desde pequeno a gente passa para as crianças, a fluoretação da água, a forma correta de escovar. Então, nós temos a cárie como uma coisa mais controlada, uma doença praticamente controlada. Nós temos muitas sequelas daquela fase onde se perdia os dentes muito novos, mas nessa geração que está vindo, né, que hoje tem nos 20 a 30 anos, nos jovens, nas crianças, está praticamente controlado. Isso também é decorrente de uma diminuição do consumo de açúcar ou não? Na verdade, é somente os cuidados, mais escovação. Tem como levantar isso? Não, assim? A questão do açúcar, ela até aumentou, né? Tá. A alimentação até aumentou o consumo de açúcar, de alimento mole, de alimento mais... não tem aquela de comer menos frutas. O que melhorou muito a questão da cárie foi a fluoretação da água. Entendi. Né? Então, a água de abastecimento é fluoretada e a gente só consegue manter um dente mais forte se a gente tiver o cálcio e o flúor. Tá. Né? Então, a fluoretação da água ajudou muito. Fora isso, tem os cuidados, né? Quando a gente era criança, eu na faixa dos 60 anos, ninguém ficava no pé da gente para escovar os dentes. Exato, e ia no dentista quando já estava com os dentes estragados. Hoje já se leva uma criança de 2, 3, 4 anos, já frequenta o dentista, já tem toda essa parte de prevenção, já tem cuidado, se precisa de um acréscimo no flúor, já é feito, passado selante. Então, o cuidado e a higienização, né? A própria escola instrui para que se escove os dentes de uma forma correta. Então, a prevenção é que fez uma diminuir muito o índice de cárie. Só que nós temos outros problemas. Como essa população está chegando aos 40 anos, né, 35, 40 anos, que não era comum há boca, 40 anos atrás, né? Não chegava. Não chegava, né? Os problemas que nós estamos vendo hoje, a gente não via. Exato. Né? As pessoas chegavam com dentadura, ou se perdia uma ou outro dente, ia perdendo aos poucos lá,
né? Ia pondo prótese e ia resolvendo, pondo implante e vai resolvendo. Hoje essa população está chegando aos 30, 40 anos com os dentes na boca, e aí nós estamos vendo que outros problemas também acarretam a questão do sorriso, a questão da deterioração dental. Né? Então, até alguns pais, às vezes, vão no consultório e falam, quer dizer que meus filhos vão morrer com os dentes na boca? Né? Se a cárie já está uma doença praticamente controlada. Então, teoricamente seria, mas aí hoje nós estamos vendo que essas outras ameaças. Então, aquela foto lá que estava na frente do tubarão ali, a gente tem outras ameaças que correm em volta do dente. Eu gosto muito dessa foto aí, né? É verdade. Foto de uma revista odontológica. Tem outras, e nós estamos vendo, então nós estamos vendo essas outras questões, e aí nós precisamos entrar com prevenção nessas outras questões também. São outros tubarões. São outros tubarões, exatamente. Nós controlamos a cárie e agora nós estamos vendo que esses outros tubarões estão em volta também. A doença periodontal é outra delas, né? Então, o acúmulo de tártaro... Essa é a doença periodontal? Está na tela, Nancy? Exatamente, essa é a doença periodontal. Então, nós temos aqui acúmulo de tártaro, placa bacteriana, né? Embora a gente tenha tratamento, né? Essa aqui é aquela doença que os dentes amolecem e caem sozinhos. Puxa vida. Né? Então, essa é uma doença mais grave até do que a própria cárie. Porque a cárie você tinha uma destruição do dente e você conseguia tratar canal, você coloca uma prótese, você tem a raiz. O problema da doença periodontal é que ela afeta a raiz, que é o suporte, ela afeta o osso, que é o suporte da raiz. Então, aqui eu tenho muito tártaro, muita placa bacteriana. E aí eu trato, só que olha o resultado estético totalmente desfavorável. Não recupera ali mais. Aqui eu não recupero mais. Esse osso que perdeu, então eu tenho aqui a retração, a gengiva pós-tratado, ela desinflama, e eu tenho aqui uma sequela aqui. O dente pode ficar na boca? Pode, desde que ele não esteja mole. Às vezes ele está mole e a gente tem que prender os dentes e amarrar. Então, aí eu tenho uma sequela, a gengiva desinflamou, está saudável, isso aqui está saudável, só que foi uma ameaça para o nosso sorriso. Olha só. Esteticamente, isso é inviável. A pessoa sorri e fica aqueles buracos, né? Que é mais feio até do que os dentes remontados. Então, isso aqui é uma sequela que a gente não consegue resolver. Puxa. Então, a doença periodontal hoje é a maior causa de perda de dentes. Porque que tá é uma doença... essa faixa etária de 40 a 50 anos. Exatamente, é uma doença silenciosa, ela não causa dor. A pessoa chega num estágio desse, ela nunca teve dor. Mas Nancy, por que chega nesse estado aí? Isso aí é falta de... É falta de cuidado. De limpeza falta do dentista? Sim. Olha. Isso é a falta de cuidado. Então, é um extremo, né? Vamos dizer assim. A gente coloca um extremo para... Mas é falta de cuidado. Isso aqui é tártaro. O biofilme bacteriano, a placa bacteriana é o nome mais antigo. Hoje a gente usa mais biofilme. O biofilme bacteriano, que é aquele branquinho que fica em volta dos dentes, ele vai acumulando. Fala, mas são bactérias que eu adquiri, que eu peguei da minha esposa. Não. São bactérias comuns da boca. São bactérias que estão circulando na saliva. O que a gente tem que impedir que elas acumulem ali no contorno dos dentes. Que elas se alojem ali e ali elas começam a causar problema. Quanto mais para dentro da gengiva, mais problema vai causando. Então, daqui até aqui, mais ou menos, está inflamado, eu tenho a perda de osso. As bactérias estão infiltradas ali. Então, não adianta eu fazer uma limpeza. Então, é muito assim, eu faço limpeza. Ou profilaxia. Não é, às vezes a profilaxia não resolve. Você tem que ir num especialista. E a gengiva ficou meio popular de que a gengiva sangra é normal. Gengiva sangrar não é normal. Não é normal. Não é normal. A partir do momento que eu tenho... Aí a pessoa fala assim, eu vou passar fio dental, sangra, eu paro de passar. Aí eu encosto a escova na gengiva, sangra, as pessoas acham que elas encostar a escova, encostar o fio dental, passar o fio dental aí, está machucando a gengiva. Na verdade, a gengiva ela aguenta. Fio dental, escova, ela só vai sangrar se ela tiver bactéria. Sim. A bactéria é que gera a gengivite. A partir do momento que eu tenho a gengivite, que é inflamação gengival, a gengiva começa a afastar do dente, aí dá abertura para entrar. Bactérias irem infiltrando e elas vão infiltrando às custas de ir perdendo o osso. Vai reabsorvendo o osso que segura o dente na boca, chega no estágio que o dente amolece, às vezes cai sozinho. Essa é uma doença, infelizmente, ainda pouco conhecida. Chega muito,
especialista em periodontia, chega muito paciente no consultório, eu falei, eu não sabia que eu tinha esse problema, porque ela é um problema indolor. Não tem dor, o único sinal é o sangramento. Olha isso, porque a cara ainda dói, né? Faz um buraco, a pessoa corre atrás. No caso da doença periodontal, ela é indolor, ela é assintomática. E pior é isso, eu posso estar equivocado, mas se está uma retração do osso, você acaba até resistindo mais. Porque se você tem a retração do osso, a raiz, ela também está voltando. É por aí que perde. Sim, por isso que você perde. vai perdendo a estrutura que segura o dente na boca. Eu passo até não ter mais, por exemplo, eu tomava água gelada, agora eu não sinto nem mais. Quer dizer, você está matando o seu dente, por isso você não está sentindo mais a dor. Não, assim, o sinal, a dor ao gelado, ela pode sentir, mas tem gente que não tem sensibilidade. Tá. Às vezes uma pessoa assim, ela está com as raízes expostas e ela não sente. Não sente mais. Porque a sensibilidade dos dentes é uma coisa muito pessoal. Cada pessoa tem uma sensibilidade. Tem aquela história assim, o marido e a mulher no dentista, a mulher faz tudo sem anestesia e acha... Aí ela fala, Tranquilo. meu marido é um banana. Ele não deixa nem olhar nos dentes dele se não anestesiar. Mas não é verdade, às vezes ele mas... Você explicou o nosso caso aqui. Acabou de explicar o nosso caso, Nancy. Banana. Eu tava com essa coisa, eu sou um banana, eu tirei isso de mim, porque é verdade, ela vai. Não é. Nancy, ela vai, não sinto nada. Não sinto, pelo amor de Deus. Pelo não amor pode nem de olhar. Meu pé bate no teto, assim. Não pode nem olhar no dente que ele dói, né? Dói. Muito sensível. Bateu aquele arzinho, dói. Dói. Mas não é Vem com o seu manha. meio andar. Eu vou te aliviando agora. Você está ouvindo a doutora Nancy? Não, doutora. Fale pra ela, doutora Nancy. Eu sempre usei a palavra que ele é muito sensível, mas eu gostei desse termo. Banana, traduzindo, banana. Traduzindo é isso, né, Banana Maria? você nunca tinha usado. Mas o significado é o mesmo. Banana. O significado é o mesmo, doutora Nancy. Puxada de orelha da doutora ao vivo. Não é manha dele, não é. Não É é sensível manha. mesmo. Dói. Eu não deixo nem olhar no meu dente no anestesiado. Olha. Sensível. Mas tem gente que você trata, você mexe e a pessoa não sente. Não sente. A sensibilidade dos dentes é muito pessoal. Eu não sei se é privilégio ou não, porque às vezes demora mais para você detectar um problema. Um problema. sim. Pode a ser. sensibilidade faz você correr. Doutora, no caso da doença periodontal, ela pode ser evitada com a higienização diária e também com a higienização periódica que a gente faz no consultório? Isso. A É importante. higienização diária é o uso do fio dental, da escova, né? A gente ensina as técnicas adequadas e mais às vezes, porque o depósito de cálcio, o cálcio circulante na saliva, ele é ideal que tenha, porque ele é prevenção contra a cárie. Aham. Então a pessoa fala assim, tem alguma coisa que eu posso fazer para não juntar tártaro? Não tem. Se Não a gente tem. eliminar pudesse ter uma natural. possibilidade de eliminar esse cálcio da saliva, a gente teria problema de cárie. De cárie. Nancy, Então, eu não preciso tenho do cárie. cálcio circulante na saliva. Eu tenho muita, mas assim, Exatamente. eu não demoro 6 meses para fazer, que é o que a gente escuta. Não, eu vou a cada 4 meses fazer a Exatamente. limpeza, porque acumula muito cálcio. É. Porque eu tenho, cárie não tenho. Então, você tem bastante cálcio circulante na saliva, Sim. sua saliva reconstitui o dente muito rapidamente frente aos ácidos, só que esse cálcio circulante ele vai depositando ali no dente, mesmo escovando, mesmo passando tempo, Exato. ele vai depositando, ele vai grudando, aderindo ali no dente, só que a partir do momento que eu tenho essa adesão do cálcio ali, eu vou tendo a possibilidade das bactérias se infiltrarem, eu vou criando caverna ali para as bactérias aderirem, Sim. um espaço mais áspero, mais rugoso para as bactérias aderirem. É aí que o problema começa. Começa. Tem o tártaro, as bactérias aderem mais. Aí a gengiva sangra e a pessoa para de escovar. Para de escovar, para de passar fio dental, diminui, começa aí o tártaro vai aumentando. Então o ideal é isso. Contra o tártaro não tem o que fazer. É cada 4, tem pacientes que vão cada 3 meses no Eu vou a cada consultório. 4 meses tem que Cada fazer a 4 limpeza. meses vai lá. E faz tem uma- para limpar, viu? E sofro. Sempre tem. E é sofro pra sensível. limpar. E é sensível. Tá tudo bem. E o Tudo dentista bem. judia. E judia. Falou, vai primeiro a Tem que Maria, anestesiar. vai primeiro a Maria, não, tem que anestesiar. E vem com a É. maquininha. Agora tem uma maquininha moderna, né, que ela é só
ela é um jatinho assim, É, e vem ultrassom. devagarinho. Não Mas às vezes meu Agora joelho eles pula. estão lançando aparelhos de ultrassom com água aquecida. Ó, que maravilha. Diminui um pouquinho a sensibilidade, porque a água a temperatura ambiente Sim. já às vezes deixa o dente sensível. Então agora estão lançando uns ultrassom com aquecimento de água para Ó, que diminuir essa maravilha. sensibilidade. Ótimo. Mas tem pacientes que não tem jeito. A gente tem que Tem que anestesiar anestesiar. para fazer uma limpeza, às vezes nem tão profunda, mas a gente precisa de anestesiar. Olha o pessoal Fala, comentando aqui, Neto, a sua situação. Rodrigo lá de São Pedro. Fiz um tratamento e um implante no final do ano passado. Amanhã vou passar por uma revisão. Sou medroso igual o Neto. Tá vendo? Mas fala que você não é medroso, você Não é medroso, você é sensível. Não é ser banana. Eu sou sensível, Maria. Entenda isso. Sim. Não é banana, medroso, Rodrigo, é sensível. Ele também ali, ele é Olha, sensível, puxa vida. Não. Tem mais participação, Maria? Tem sim. Perguntas chegando Bora aqui, lá. ainda falando sobre a Cari, a Josiane. Oi, José. Ela dá boa noite, Neto. Maria, Boa noite. todos do programa. Doutor, é possível recuperar um dente muito careado? Aí depende do quanto chegou esse muito cariado, né? Tá. A gente hoje consta com resinas de boa qualidade, a gente praticamente hoje não usa mais o amálgama, que é aquele prateado. Então a gente consegue, no caso aqui, por exemplo, aí, a gente tem uma grande destruição do dente. Sim. Depende uma cárie, né? Destruiu bem, aqui eu tenho começando. Depende do grau de destruição, a gente consegue recuperar sim. Uma restauração a gente consegue fazer com resina ainda. Sim. Depende um pouco da mordida do paciente, do quanto ele força. Sim. Então a princípio, a gente faz uma restauração, a gente vai, restaura, só que às vezes a mordida ou a forma como a pessoa, né, usa os dentes, ela tem bruxismo, aí a gente às vezes tem que recorrer. Mas vamos supor que eu tive a destruição total aqui, né? Aqui certo. quebrou, foi até a borda aqui, Tá. a margem gengival. Aí eu tenho o recurso das coroas. A gente chama de coroa, antigamente chamava de pivô, Sim. jaqueta, foi passando vários nomes para isso. Ponte Hoje, também não? Mas ponte não. É Ponte outra é quando você não tem o dente, aí você vai colocar Tá, uma ponte entendi. fixa ou uma ponte móvel. Entendi. A coroa é quando eu tenho já uma destruição total do dente. Então eu vou tratar o canal, porque aqui já é um dente que chegou num estágio onde afetou o canal. Perfeito. Teve uma destruição, as bactérias entraram dentro do canal, eu vou ter que ter um tratamento de canal. Feito esse tratamento de canal, eu vou colocar um pino dentro da raiz, pino de fibra, dentro da raiz, é um material bem resistente, e aí eu faço uma coroa de porcelana ou acrílica, depende do custo, né? E aí eu consigo reconstituir o dente perfeitamente como ele era. Fica perfeito. Mas são dentes que tem que cuidar, porque eu coloquei um pino dentro da raiz. E esse pino ele pode predispor a fraturar a raiz. Então aí eu tenho que partir para o implante. Mas existem vários recursos. O primeiro, porque a gente recorre, é a restauração. É restaurar o dente, e as resinas hoje se prestam bem a isso aí, esteticamente ficam perfeitos. Na verdade, foi o que você falou no começo, os dentes ficam perfeitos. Estética fica perfeita, mas são dentes já que eu tenho que tomar cuidado, porque de uma cárie eu passo a ter uma coroa, de uma coroa eu passo a ter um implante. Né? Uma sequência. Fala, mais Mar, perguntas? Eu já vou para a pergunta da Marta aqui, muito importante, mas deixa eu registrar a audiência lá dos seus amigos da Penha, Neto. O Marquinho está assistindo, falou que está todo mundo lá na Penha mandando abraço para você lá em São Paulo, viu? Um abraço aí, um abraço a todo mundo da Penha de França. Valeu, meu amigo, um abraço para vocês aí na Penha de França, bairro da Zona Leste de São Paulo. Eu nasci ali. Você nasceu na Penha? Na Penha não, eu nasci no Tatuapé, que é vizinho a Penha. Do ladinho ali. Do lado. Do ladinho. Nasci no Tatuapé. Que lugar? Vim para Piracicaba com 7 anos. Olha só, eu nasci no Cristo Rei, no Tatuapé, na Celso Garcia. Nossa, minha avó morava ali na rua Tuiuti. Na Tuiuti, do lado ali. Nossa, tudo Zona Leste ali. Vai Corinthians, então. Minha família é todos corintianos. Meu pai, meus irmãos, eu, para contrariá-los, sou palmeirense. Nasceu ali, Só no para berço contrariar, corintiano, só para contrariar meu pai e meus irmãos, sou palmeirense. Oh, meu Deus do céu. Mas é o berço, todos eles Ali é são o berço, né? corintianos. Tem o prédio do Vicente Parque São Mateus ali em Jorge. frente ao Parque São Jorge, em frente ao Cristo Rei,
Do outro lado tem o prédio do Vicente Mateus, né? Ele que fez ali. Exatamente. Mas eu vivi naquela região ali, da Penha, né? Penha de França, ali passei. Eu saí de lá com 3 anos. Mas minha família todinha de lá. Toda de lá. Tios, tias, que primos, bacana. tudo da Zona Leste, São Paulo. Muito bom. Fala, Maria, a Marta está aqui querendo saber, ela diz o seguinte, boa noite, pessoal. Doutora, eu tinha cárie até minha adolescência, depois não tive mais. Até que idade dá cárie? Que funciona? Depende. Na verdade, o dente é mais propenso à cárie logo que ele erupciona. A gente chama erupcionar, é o fato dele sair, é o ato dele sair na boca. Então ele é mais frágil. O permanente. Tanto de leite como o permanente. Porque, na verdade, quando ele erupciona, ele tem a partícula química dele, a hidroxiapatita. Ela é mais frágil do que a fluorapatita. Então, conforme ele perde o cálcio, ele vai ganhar através do flúor e ela é mais estável. Então, eu tenho a cárie, realmente, ela dá logo que o dente erupciona. Depois, o dente vai entrando numa fase de maior resistência e eu vou tendo menos cárie. Então, os jovens, eles tinham cárie lá para os... E também escovação, né? A escovação também era mais complicada também, né? Os jovens não queriam saber muito de cuidado com a escova. Depois, entra numa fase de estabilidade. Então, o adulto tem menos cárie do que o jovem. Ele vai ter mais problema periodontal. Sim. Então eu diminuo, por isso que eu falo das ameaças, né? A natureza não foi muito feliz com os dentes. Ela jogou sempre alguma coisa contra os dentes. Então eu vou tendo mais uma estabilidade no processo de cárie e vou tendo um aumento na questão da doença periodontal. Sim. Então as pessoas têm que ficar atentas à doença periodontal exatamente quando tem essa estabilidade da cárie. O que a gente faz no adulto? Fala, mas se não tem cárie, por que o adulto vai muito no dentista e tem que as manutenções das cáries que deram naquele período. Perfeito. Então, você tem que dar uma infiltração que é a cárie na borda da restauração. Você tem um dente que quebra, um dente que tem um canal, então você começa a entrar na fase de manutenção. Realmente, o adulto, ele tem menos cárie. Nós vamos passar a ter cárie, agora nós estamos tendo uma fase de muita cárie em função que é o outro ameaça, então já vou entrar na outra ameaça, que é a erosão ácida. Daí eu passo a ter problema com os ácidos. Aí eu passo a ter, por exemplo, a cirurgia bariátrica. Depois que começou a divulgar mais e existir, mais pessoas estão fazendo cirurgia bariátrica, nós voltamos a ter cárie nos adultos. Olha. Por quê? O ácido, né? É isso que a gente chama de erosão ácida. Aquele ácido, porque a pessoa que faz cirurgia bariátrica, ela tem muito refluxo. Às vezes vômito, né? Às vezes ela né, come um pouco a mais, ela tem aquele retorno. Então, aí eu passo a ter muita cárie, porque o ácido passa a ser um outro fator descalcificador do dente. Então, eu vou tendo descalcificação em função do ácido. A alimentação, hoje, a gente fala assim, em alimentação mais saudável, então usa-se muito mais vinagre, usa-se muito mais limão na alimentação. Não sei se existe, se está ainda em voga essa moda, o pessoal acorda, toma limão, toma muitas pessoas fazem meio isso. copo de limão. Com açafrão, né? Com mistura, toma aquele ácido. Não vou questionar se é saudável ou não. Ou não, né? Mas está na questão da erosão ácida, que é a questão dos dentes, de muito ácido nos dentes. E aí o limão é pegando no dente mesmo. Se a pessoa usar o canudo para beber, aí ela está mais protegida um pouco. Mais protegida. Se não tiver com muito contato com os dentes, você se percebe, depois que a gente toma limão, você esfrega os dentes, parece que são ácidos. Na verdade, você perdeu estrutura, você perdeu mineral. Olha. Então, se é muito constante, eu tomo limão de manhã, depois na hora do almoço eu uso uma salada bem temperada com limão e muito vinagre, e daí à noite eu tomo um energético. Então, você vai tendo fatores ácidos. Se eu tiver o refluxo, estômago ainda, que muita gente já é um problema, né, do mundo moderno, né? A questão do refluxo, esse ácido todo nos dentes. Qual uma dica que a gente dá para que esse dente não descalcifique tanto e não chegue num estágio assim de eu ter ele fica amarelado? Na verdade, o amarelado é porque ele perdeu o esmalte. Olha! Nossa. Né? Então, aqui, por exemplo, ele está... Aqui o dente, ele faria isso aqui. Ele teria o esmalte aqui. O esmalte, exato. Porque a parte interna do dente, que é a dentina, ela é amarelada. Quem
é mais translúcido ou não é o esmalte. Entendi. Que às vezes ele é mais branco, mais transparente ou não, que é o que dá a cor do dente. Né? Então eu tenho, quem dá cor do dente é a dentina. O esmalte ser mais translúcido ou não, o dente vai ser mais amarelado ou não. Entendi. Então, aí o que acontece? Aqui perdeu totalmente o esmalte do dente. E a partir do momento que eu estou na dentina, a dentina já não é tão calcificada e tão dura como o esmalte. Então, eu passo a ser mais rápido essa perda mineral. Olha. E aí eu vou passar a ter cárie. Então, na fase adulta, que a gente está vendo que está retornando muito a questão da cárie, é em função da erosão ácida. Da erosão ácida. Então, o paciente, a gente sempre alerta, o paciente de cirurgia bariátrica, ele tem uma série de profissionais que ele passa, psicólogo, né, a parte de vitamina, Sim. médico, né, endocrinologista, ele teria que passar por um dentista. Correto. O dentista teria que estar nessa equipe multidisciplinar para ele para ver como estão os dentes e que mal está fazendo aqueles ácidos, aquele ácido. Porque uma pessoa, cirurgia bariátrica, às vezes ela tem o refluxo 3, 4 vezes por dia. Claro. E aí uma dica que a gente dá é que, mesmo as mulheres grávidas também, tem mulheres que passam 9 meses com vômitos. Com vômitos, sim, mal. Sim. E quando termina a gravidez, estão com os dentes todo cariados, tudo Olha. com ácido. Uma dica que a gente dá é não escove os dentes depois do refluxo, depois Olha só. frente ao ácido. Tomou um com limão também é a mesma coisa? Limão, a mesma coisa. Tomou um shotzinho de limão, não escove. Então, você vai tomar um shotzinho de limão de manhã, escove os dentes antes. Depois usa e não escove mais, pelo menos por 1 hora. Porque esse ácido, normalmente o dente vai tentar recalcificar. E aí você vai escovar, você vai tirar. Se você for lá, escova, você tira aquele arcabouço que ia receber. Então, você está, além de você ter tido o ataque do ácido, tudo microscópico, né? Ter o ataque ácido, você vai lá e retira aquela camada que ia receber facilmente, novamente, o cálcio através do flúor e o cálcio. Você foi lá e desestruturou, tudo. Aí ele não vai receber. Então, aquela história de que a gente tem que comer e correndo escovar os dentes, isso não existe, não é mais verdade. Você comeu, às vezes tem, né? Tem gente que tem espaço entre os dentes, eu tenho uns espaços aqui, você vai lá, tem uma carne. Fica incomodando. Você vai lá e tira com o fio dental esse alimento, esse excesso de alimento. Não sabia disso. E não escove os dentes. Pelo menos de 45 minutos a 1 hora sem escovar os dentes, depois que come. Porque às vezes a gente vai, né? A gente vai no shopping, vai em um restaurante. Eu tenho escova na bolsa, no carro. Ela leva na bolsa, ela vai no restaurante, escova. Forte. Você está retirando o mineral. O mineral que ela está. Quer dizer, é uma defesa. Porque o ácido, quando a gente come, a boca normalmente ela fica ácida. Como o estômago, a saliva também gera uma acidez. Se você deixa no processo normal, o organismo naturalmente vai recalcificar. Então, você vai formando um ciclo. Você perde ácido e ganha ácido. Perde ácido. Se você perde muito ácido, perde muita estrutura dental, o organismo não consegue compensar. Aí você vai perdendo mais um dia, você vai mais perdendo do que ganhando. Você não entra na cadência, né? Vai e volta, exatamente. Vai e volta. Nem bochecha pode fazer com os bochecha pode. Você não pode ter o atrito. Principalmente com escova, com pastas, por exemplo, que tem algumas pastas que são extremamente abrasivas, né? Aquelas pastas que a gente escova e parece que tinha areia. Nossa, tinha areia, é verdade. Evita, fuja delas, porque elas têm abrasivo. Limpa mais pasta para fumante, limpa mais as custas de desgaste. Sim. Então, foge. E assim, 45 minutos, espera, daí quer escovar? Então, vai lá, escova leve, porque, na verdade, não é o alimento que gera cárie. É a aglomeração de bactérias, é a ação das bactérias frente ao alimento. É o metabolismo das bactérias metabolizando. Mas as bactérias, elas levam para juntar no dente, para formar uma placa bacteriana ou biofilme, 24 horas. Então, nós entramos assim, foi uma fase que os dentistas têm que escovar 4 vezes por dia, antes do café da manhã, depois do café da manhã, depois do almoço, depois da janta, antes de dormir. Foi uma fase assim, em função do excesso de cárie que a gente tinha, e exagerou-se nisso. Hoje a gente está dando um passo atrás e falando, não escovem tanto os dentes.
Então, as jovens estão escovando demais. E aí a gente está tendo muito desgaste, muita erosão, eles usam energético, muito refrigerante. Sim. São todos alimentos ácidos e que o organismo não está dando conta de repor esses ácidos que estão sendo perdidos em excesso. Muito interessante. Então, você vê que os conceitos vão mudando, né? A gente tem um conceito numa certa época e depois os conceitos vão mudando e a gente tem que acompanhar, né? Tá atento. Para passar essa informação. Os estudos, né, doutora, vão avançando. O que aconteceu? Que a gente está vendo essa geração chegando nos 30, 40 anos com os dentes todos desgastados. Mas o que está acontecendo? Está acontecendo que eles o cuidado está sendo excessivo, vamos dizer assim. A gente vai falar do bruxismo? Tem participação, Maria? Tem sim. Aliás, várias pessoas compartilhando desse seu sentimento, viu, Neto? Somos um cacho, então, todos nós juntos. O Leandro falou, meus dentes não podem nem mexer. Né, sem anestesia. Faço parte do mundo do Netão. Sou um bananão. Tem outras pessoas falando que é bananão também aqui. Mas ele está fazendo duas perguntas. A mulher que gosta de falar que o marido é bananão. Não é. Doutora, o Leandro está querendo saber duas coisas aqui também. Ele está perguntando se é legal trocar o amálgama por esses materiais de alta tecnologia hoje. Boa e ele pergunta. quer saber também se a senhora pode falar sobre o uso do enxaguante bucal, se tem ou traz problemas nos órgãos humanos, estômago, fígado, rim, como que fica nesse sentido? Então, duas perguntas. A troca do amálgama, o amálgama, apesar dele ser esteticamente deplorável, né? Ele ainda é o material melhor que tem para restauração de dentes. E durabilidade... a gente nem questiona. Tem pessoas que ele está perguntando, ele deve ter. A gente tem amálgama, eu tenho amálgama de quando eu tinha 14, 15 anos. E está aqui firme e forte. Mas, hoje não se admite mais, né? A estética... teve uma época que o pessoal da ortomolecular começou a falar em função do mercúrio, porque o mercúrio o amálgama é uma liga de prata, limalha de prata com mercúrio. Aí o pessoal da ortomolecular estava alegando que o excesso de mercúrio em alguns organismos era devido ao amálgama, e isso é discutível. Porque o amálgama, até pararam de falar isso, porque os amálgamas, né, estão cada vez sendo mais eliminados. Então, tinha uma época que o pessoal da ortomolecular, o paciente lá falou, eu quero trocar tudo porque o meu médico da ortomolecular pediu. Então, a gente fazia, mas ainda é um material melhor. Como hoje a estética é que predomina, então a gente trabalha com a resina. Trocar um amálgama bom pela resina, a gente não recomenda. Então, o amálgama está bem feitinho lá, não incomoda esteticamente, está lá no dente de trás, eu tenho lá no dente do fundo. Não está incomodando, não está com infiltração, deixa, porque não é assim, depois que você faz a liga, o mercúrio passa a não ser... Né? Não está tendo liberação de mercúrio. Então, um amálgama bem feitinho, que está se funcionando bem, e o paciente não se incomoda esteticamente, a gente não troca. Não mexe. Deixa lá, está funcionando bem, não mexe. Fazer novos amálgamas, a gente já não tem feito mais. Né? Até porque a comercialização do mercúrio está sendo limitada. A gente não consegue mais acesso ao mercúrio. Porque antes assim, brincava naquelas bolinhas de mercúrio. Sim, aquelas bolinhas, é verdade. Brincava com aquilo. Hoje, mercúrio é muito controlado, o uso do mercúrio. Então, a gente, quando vai trocar, precisa trocar, a gente troca pela resina. Mas nós estamos com uma resina, um acrílico frente a um metal. O metal ainda é melhor. Como as metalocerâmicas que a gente colocava, as coroas, blocos, tudo de metal, eles são super resistentes. Mas a estética já não condiz mais, então a gente vai trocando por porcelana pura. O metal a gente está praticamente eliminando. Alguns metais, quando a gente usava níquel, ele gerava alergia nos dentes. Quando a gente usava níquel para fazer coroa, não se usa mais. Então, hoje é tudo porcelana pura e resina. Então, a tecnologia está boa, as resinas evoluíram muito, mas, às vezes, ela gera uma sensibilidade e a durabilidade dela, para infiltração, ela é um pouco menor do que o menor que o amálgama. Agora, o enxaguante, né, que ele falou, bucal. Se gera algum problema. O enxaguante bucal, a gente tem vários níveis, né? A gente tem enxaguantes mais fortes, com maiores produtos, clorexidina, que é um produto mais forte, a gente tem cetilperidino, que é um pouco menos forte, a gente tem vários produtos para bochecho. Eu, particularmente, eu acho que, ao contrário do que as propagandas falam, né, eu acho que
produtos de enxaguante, eles deveriam ser reservados para quando eu tenho um problema. Então, eu vou fazer uma cirurgia. Então, eu uso um enxaguante por 30 dias, ali, 30, 40 dias, enquanto eu estou em cicatrização, eu tenho pontos na boca. Eu reservaria para esses momentos. Para uso, assim... Prolongado, primeiro, é um produto químico. Né? Então, quando ele falou, faz mal para o fígado, faz mal... Produto químico vai fazer mal. Né? Falando no engulo, um pouco de absorção a gente tem desses produtos. São produtos antibacterianos. O que existe o produto antibacteriano, que é o caso dos antibióticos? As bactérias criam resistência a eles. Tá. Né? Por que o antibiótico é tão controlado? Hoje a gente não compra antibiótico em farmácia, mas sem a receita, sem ser exclusivamente indicado quando eu tenho uma infecção bacteriana. Porque todo mundo usava, para vírus, usava antibiótico. E os produtos para bochecho, eles são antibacterianos. Então, ao longo prazo, essas bactérias vão criando uma certa resistência ao produto. Então, a longo prazo, eu tenho assim, passa a ser só o sabor, só o saborizante, só a menta. Que não vai ter mais efeito. Ele não vai ter tanta eficácia. Eu sinto bastante diferença assim, quando eu indico um bochecho para um paciente pós-cirurgia, se ele não usa e se ele usa. Se ele usa, parece que os pontos ficam tudo piores, parece que ali... E se ele não usava e usou naquela cirurgia, parece que o efeito é melhor. Olha que interessante. Então, por que eu vou usar um produto químico, apesar das propagandas falarem, lógico que eles vão falar que é bom usar diariamente. Para que eu vou usar um produto químico diariamente, se para mim se vai chegar uma fase onde ele vai ser só um adstringente, só né? A parte química dele mesmo. Para a parte química do produto de bochecho funcionar, realmente ele teria que ser muito forte. Muito mais forte do que ele é. E aí ele vai gerar outras contraindicações. A clorexidina, por exemplo, ela mancha os dentes, ela mexe com o paladar, ela dá algumas alterações. Então, eu particularmente, eu acho que o produto químico deve ser reservado para quando a gente precisa. Tá. Então, está com a boca machucada, fez uma cirurgia, vão usar. Uso diário, assim, eu acho que a gente deveria abolir um produto químico a mais, sem grandes... Porque também não adianta você enxaguar. É que nem lavar panela, né? Eu faço umas coisas. Se você só enxaguar, não resolve. Você tem que realmente escovar e passar o fio dental. Infelizmente, a parte mecânica ainda é o que funciona contra bactérias, contra a placa bacteriana biofilme. A famosa escova, né? A escova e o fio dental. O químico, ele é muito limitado. Então, vamos tirar um dos produtos químicos, que a gente já tem muitos produtos químicos diariamente, vamos eliminar um. Entendi. Então, eu não usaria, eu não uso. Assim, não recomendo. Eu recomendo para o paciente, vai usar enquanto tiver cicatrização, depois não. Falando um pouco do bruxismo também, né, que é algo que muitas pessoas têm, vida moderna, né, que é a atração lá de apertar os dentes, né? Também coloca em risco os dentes, porque tem o desgaste, né? Também é uma ameaça. Também é uma ameaça. Acho que ele tem aqui, ó. Olha só. Nossa, parece que foi cortadinho, né? Estão pela metade. Olha isso, então, quando a gente vê uma coisa plana assim, é o bruxismo. É o bruxismo. E é também um problema assim. Por que a gente não tinha... Agora que surgiu isso? Não, porque essa geração está chegando na fase do estresse, na fase adulta, com os dentes na boca. Porque a gente não tinha antigamente, porque usava dentadura ou... ponte móvel, nem se sentia bem fazendo enrugir os dentes com uma ponte na boca, né? Ou tinha porcelana, tinha coroas. Então, hoje, estamos com os dentes, chegamos na fase adulta, 30 anos, 25, 30 anos, com os dentes na boca, vamos desgastá-los. É uma outra ameaça. E aí, é o problema da atualidade, é o bruxismo. Então, a gente hoje... e é difícil de controlar. Né? Muito difícil. Assim, eu uso a placa embaixo... E eu tenho uma outra de silicone, que assim, 2 vezes a semana eu uso ela também. Porque minha placa de baixo, eu acordo, assim, segunda-feira eu uso só a placa de baixo, para dormir. Na terça, beleza. Na quarta-feira eu acordo com dor. Aí eu uso essa de silicone, eu coloco uma de silicone. Aí eu relaxo na quinta-feira. Isso está sendo corriqueiro, assim. Então eu uso as 2 placas ao mesmo tempo. Né? Foi aconselhado a não usar as 2 placas ao mesmo tempo. Mas a única maneira de acordar bem. Porque eu aperto muito durante a noite. Como já te falei, já quebrei várias placas, né? E ela vai desgastando. Mas a ideia é essa, desgastar a placa, não o dente, né? Exatamente. E em cima eu tenho porcelana em cima. Então ela pega, ela não encosta a porcelana, mas ela pega essa parte inteira aqui. Eu sinto que ela fica firme. Mas às vezes eu coloco
Ah, de silicone. E até as porcelanas, se você tem porcelana coroas, por exemplo, aquilo que eu falei de quebra de dentes, que você se depende da forma como você vai apertar, né? Você fratura a raiz. Olha. A gente está tendo vários casos de fratura de raiz por apertamento. Por apertamento. E aí a placa mesmo para segurar. É a placa. Porque a placa, na verdade, ela é o impedidor. É a mesma coisa que você rói unha, a mesma coisa que você põe uma luva na unha. Então, não funciona, a placa não funciona, não funciona. É um impedidor. Né? Porque você pode fazer, às vezes, vai para terapia, vai para toma relaxante muscular, existe, para o bruxismo existe, hoje fazem botox, existem outros recursos, mas ainda a placa é o mais rápido, mais, assim, né, imediato, porque você realmente trava ali. Então, além de você não ter os sintomas da dor, que nem você falou, dor de cabeça, sim, dor articular, dores cervicais até, geradas por bruxismo, então você tem a placa ali que ela vai... É uma luva para quem rói a unha, que são hábitos, né? É a mesma coisa. Sim. Por que se rói unha? Mas por que existe o bruxismo? Hábito, né? Por que se rói unha para descarregar o estresse? O bruxismo é uma forma de descarregar o estresse. E a placa é uma luva. Você colocou uma luva lá para proteger. Implantes, você fratura parafusos. Olha só, que força, né? Quando vai fazer aqueles exames de sonoterapia e as pessoas... põe lá dormir, põe sensores, a força que se faz à noite, a pessoa não consegue fazer no dia. Durante o dia. Eu sinto isso. É o cansaço que eu acordo. É uma força muito... Porque de dia você controla. Isso. Eu estou apertando. Percebeu? Mas de noite o seu subconsciente não controla. Não tem isso. Né? É uma força muito maior. Então, imagine essa carga, essa força nos dentes, que já com restaurações, já com coroas, com porcelanas, a gente tem que evitar. E quando você não tem nada disso, as porcelanas... Você chega nesse estado aí, né? A pessoa, de repente, um dia ela olha no espelho e fala, cadê meu dente? Está na metade. Mas é assim, vai indo, ela não percebe, né? Porque é como uma pedra. Se você ficar esfregando pedra com pedra, uma hora ela vai desgastar, né? E aí, chegando nesse caso, doutora, qual que é a recomendação? Além da placa, ele tem como... Esteticamente, Maria? Aí tem como recuperar. Só que o custo é alto, né? Porque nós vamos ter que trabalhar com todos os dentes. Eu não posso aumentar um dente só. Porque o que está aqui na frente está lá no fundo também. E aí a gente tem a altura aqui, né? Uma altura que é a certa para a articulação ficar bem. Então, para a gente acertar essa altura e não ficar um dente, 2 dentes pegando, tem que aumentar todos os dentes. Às vezes os de cima e os de baixo. Nossa. Então, existe recurso. Os recursos existem, esteticamente ficam perfeitos, né? Facetas de porcelana, coroas de porcelana, ficam perfeitos. Esteticamente, a natureza, a gente consegue mimetizar o dente perfeitamente com as porcelanas, com as tecnologias que a gente tem hoje, mas o custo é altíssimo, né? Aí você deixa lá um carro, né? Então, muitas pessoas não fazem em função do custo, porque alguns dentes você tem que tratar canal para poder colocar um pino, então você vai... Então, é um trabalho árduo, mas dá para fazer. Tem bocas que ficam perfeitas, vai do custo estar acessível, né? Às vezes nem sempre é acessível, 30, 40, 50 mil reais para fazer. Mas existe recurso. Hoje nós temos tecnologias ótimas que a estética fica perfeita. Recupera. Perfeita. Muito bom. Então, para ter um sorriso bacana, né, é cuidar. Né? Nancy, tem que cuidar, né? Cuidar. Dessas ameaças todas aí que tem. A natureza puxou os dentes, deu para os dentes assim uma carga muito grande. Deu, né? E cuida. Deu serviço para os dentistas. Deu serviço para os dentistas. Foi um peso muito grande para os dentes, né? Então, você veja bem, os dentes têm que durar dos 6 anos, onde eles começam a erupcionar, até os 80. Até os 80. É muito tempo, né? O ideal é que a gente tivesse umas várias fases aí no meio, tubarão, né? Seria ótimo. Nancy, obrigado mais uma vez pela sua participação, sempre muito agradável, com muita informação bacana para todos nós. Muito obrigado. Eu que agradeço a abertura, o espaço que a gente tem aí para passar e passando essas informações aí. Show de bola, valeu. Boa semana para vocês. Boa semana para todos nós. Valeu. Uniodonto no programa Piracicaba agora.